Esse é um comentário a respeito do desenvolvimento do meu trabalho e para puxar um gancho de uma ideia nietzschiana aqui. Primeiro, para esclarecer esse contexto onde a gente está falando da educação no Brasil. Em termos gerais, estamos falando da sociedade brasileira, uma sociedade pautada na doxa e não na episteme. Mas, aqui nesse sentido de trazer as ideias filosóficas e pensar elas aqui, o trabalho parece que quase que impossível de ser realizado, como a gente pode analisar na história do pensamento filosófico no Brasil, onde ele nunca conseguiu ser um pensamento voltado para a realidade brasileira. Ele sempre foi adaptado, e ele tomou outra cara, mas ele nunca tomou uma cara relevante para o Brasil. Então, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte: como que pode uma sociedade pautada na doxa, e essa origem, a base dessa doxa é duvidosa, como a gente vai poder desenvolver um pensamento crítico nessa sociedade? Eu usei aqui uma citação do Borges para falar sobre o conflito. Eu vou começar a falar do conflito, e eu usei uma citação do Borges que diz que para ver uma coisa é preciso compreendê-la. Então, a gente, nesse contexto, muita coisa é dita, mas parece que pensa-se que vê, né? Se víssemos realmente o universo, talvez o entendêssemos. Essa continuidade. Aí eu continuo um texto aqui: mas nem nos muitos universos sociais que vivemos conseguimos separar tais diferenças que acabam implicando os conflitos, em grande parte pela falta de jeito de lidar e gerando relações ruins, sobretudo porque no Brasil se delegou tudo à educação como causadora dos males, quando porém é dito educação é sobre a educação da instituição escolar e não a educação social. Eu tenho uma citação do Bertrand Russell que diz que uma vida plena envolve muitas coisas além da virtude, a inteligência, por exemplo. E mais à frente ele completa dizendo que para construir uma vida virtuosa precisamos erigir a inteligência, o autocontrole e a solidariedade. Coisas que a escola jamais estenderá aos indivíduos a ponto deste, a partir da mesma, representar e apresentar uma nova sociedade, mesmo porque, em relação à malevolência, Russell diz que são elas, creio eu, em parte sociais, em parte fisiológicas, que a gente não vai entrar nessa discussão agora. O que é preciso assimilar é que sejam os nichos sociais ou as correntes filosóficas, haverão as divergências de tal modo que não podemos cair num fascismo mesmo disfarçado de direitos humanos, quando as opiniões minoritárias passam a imperar inclusive sobre leis. Devemos compreender que todos os grupos tendem a criar seu dialeto e seus ritos. Isso também é do Borges. Agora, crer que há verdade contida nesses fatores e verdade sempre anula o que se considera outro, pois vê nessa a inverdade, quando esta fé, e sempre se trata de fé, parte para o conflito, por mais que se pregue nisto certa liberdade democrática, ocorrem condições ruins. Evidente que devemos ser favoráveis ao debate, mas nesse caso não há debate, pois o discurso ideológico não é aberto a isso. Como escreveu Price, ele tem um livro chamado Conflito Mental. Ele diz assim: em situações de conflito, visões que não nos são próprias parecem ameaçar e causar danos. Elas se apresentam não como fontes
de variedade reanimadora ou de competição saudável, mas como objetos de hostilidade. Podemos apreciar a contradição e beneficiar-nos da competição. No entanto, as partes de um conflito não são apenas rivais, mas antagônicas. O conflito é sempre desconfortável. E o que o desconforto do conflito pode nos causar, senão damos às relações humanas, diferentemente da inquietude benéfica, que é quando elevamos nossos parâmetros de comparação e nos colocamos onde talvez não queríamos a princípio, isso pode ser colocado como uma queda de realidade, que em educação é sempre bom, pois se trata de levar um impulso que altera a caminhada, implicando sempre as possibilidades. Já o combate de ideias é sempre sobrecarregado, apesar de que também se é possível tirar o bom se o sujeito estiver aberto à reflexão, mas na maioria dos casos o tempo desperdiçado por tais conflitos não aproximam mais da depressão do que do avanço. É nesse ponto aqui que a gente vai trabalhar, porque esse conflito brasileiro não é o conflito da sociedade grega que fazia que eles viviam para esse conflito. Não é esse conflito aqui no Brasil, porque aqui no Brasil não funciona, porque a nossa sociedade tem uma estrutura diferente. Por isso que eu queria analisar isso aqui, que é um ponto central aqui, que às vezes, conforme o termo que a gente usa, ele pode ocorrer divergência. Eu estava lendo aqui na história, filosofia, a necessidade do conflito em Nietzsche. Vou ter que ler aqui, que diz: para analisar o valor de nossa moral, Nietzsche vai opor dois universos espirituais, o dos senhores e o dos escravos. Esta oposição designa ao mesmo tempo um contraste entre ideais e entre modos de existência. Nossa moral é de escravos e seus valores vão se tecendo em torno de um certo ideal de convivência. Nosso imaginário social desenha como ponto ótimo uma convivência isenta de conflitos, em que se pensa que vivemos nossa felicidade. Nada como no século XIX para procurar este estado idílico, que os conflitos desaparecem. Aí aqui no Brasil, nesse sentido da educação que a gente está falando, ele não vai ter ele vai buscar um conflito, mas um conflito tendencioso. Por isso que eu abro essa discussão. Já que esse conflito brasileiro é o conflito do escravo, e o conflito grego seria o conflito do senhor, segundo a definição do Nietzsche, né? Aí aqui continua o texto assim: assim nossa moral vai pregar no tu deves as qualidades que adocicam a vida, como o altruísmo, a piedade, o desinteresse, todo um ideário de esgotados, que apenas exprime uma vontade anêmica. Aí nesse sentido, eu posso pôr aqui, quando eu coloco o marxismo do Paulo Freire, que ele vai entrar nesse tu deves da pregação, e serão esgotadas as pessoas, porque serão só outros valores, que não vai ser o altruísmo, talvez, sei lá, a piedade, não vai ser o desinteresse, vai ser o interesse. Mas que tipo de interesse é esse, entendeu? Que tipo de interesse que é esse que esse marxismo do Paulo Freire vai trazer, né, nessa discussão? E o texto continua: e é essa mesma vontade anêmica que está na origem do nosso desejo de crenças e convicções, nossa perpétua necessidade de apoio em uma verdade, uma religião ou uma consciência de partido, que é o caso do Paulo Freire. Por isso nossa civilização enaltece a obediência e coloca o comando ao lado da má consciência, promovendo uma figura do homem, alguém preparado apenas para obedecer, um escravo, um ser domesticado, um animal de rebanho. Nesse sentido, apesar da pregação dessa libertação da classe, tudo isso, mas já é essa libertação com moral. Já tem a moral lá, moral específica, né?
Então, continua o texto. Ao lado de nossa moral e de nosso ideal de convivência, que se pensam únicos, existiu, segundo Nietzsche, outra moral e outro modo de encarar a existência. É o universo dos senhores, que ele acredita redescobrir analisando a vida grega antes da decadência platônica. Desde a juventude, quando pesquisava a vida grega no mundo homérico, Nietzsche discernira ali um ideal de convivência exatamente oposto ao nosso. Uma vida construída a partir de um elogio do conflito, não de sua supressão. Aqui que entra esse conflito grego, que é antes de Platão, né? É o que se depreende, por exemplo, daquilo que seria o verdadeiro significado do ostracismo como instituição na Grécia Antiga. Se os gregos expulsavam da cidade alguém que se sobrepunha aos demais, isso não significava um freio, mas um estímulo. Expulsava-se o grande, aquele que sobressaía exclusivamente para que os mecanismos de luta se restabelecessem, para que a disputa entre todos voltasse. É que um grego do bom período, garante Nietzsche, não conhecia felicidade sem luta, nem vitória sem disputa ulterior. Sua vida, em suma, era a expressão mesma da vontade de potência, e foi este mundo do conflito permanente que encontrou sua expressão filosófica no vir a ser de Heráclito como representação de um universo onde as tensões e os conflitos perduraram pela eternidade. O homem da luta homérica será o indivíduo sujeito à moral dos senhores, na qual a afirmação de si substitui as virtudes cristãs. Nesse sentido aqui, não pode existir, não vai existir vontade de potência no Brasil, porque não há possibilidade de conflito nesse sentido. Se essa sociedade é baseada nessa doxa duvidosa, que a gente não sabe qual é e como ela não consegue se manifestar de forma plausível, sei lá. Ela não consegue entrar no conflito, ela não consegue entrar na razão, ela é irracional, ela é toda confusa, como todo esse processo do pensamento brasileiro. Porque aqui, quando eu coloquei conflito, que não pode existir o conflito na educação, porque esse conflito que eu coloco é um conflito de cima para baixo, ou seja, o professor é uma entidade de poder absoluto, a voz dele tem tal poder de deidade dentro daquele ambiente ali, que todo conflito naquele ambiente, naquele universo, esse conflito que é praticamente unilateral, porque você pega um professor instruído, capacitado, mais velho, estudou, você pega um aluno despreparado, por mais que ele tenha uma tradição familiar, ele tem uma tradição local, convicções sendo construídas, ideais não no sentido de ideologia, mas ideais particulares sendo construídos. Quando ele entra nesta relação de doutrinamento, aí esse conflito que eu falo, isso é um conflito. Isso é um conflito de relação interna causado por esse professor e não percebido, porque esse conflito não chega até ele. É um conflito que ele só produz nos alunos. Que é isso quando ocorre quando, por exemplo, o Paulo Freire diz que você não pode permitir que um aluno tenha algum ideal. Se um aluno de uma periferia tem algum ideal, eu não sei como é que ele chama, se ele chama reacionário, ou sei lá, como é que ele define pejorativamente, sei lá. Então, aqui ele vem com aquele poder de cima, que é um processo unilateral e de poder causar um conflito nesse aluno que está em construção. Então esse aluno nunca vai poder desenvolver e nunca vai poder encontrar esse fluxo de vontade de potência, e todo esse processo pertence a ele, ou se encontrar, ele vai encontrar muito tarde, já muito danificado, e o conflito dele
vai permanecer de forma diferente, mas vai continuar e vai ser prolongado, que vai atrasar, com certeza vai atrasar esse desenvolvimento. Aí o texto aqui que eu estou lendo segue: o mundo do escravo será agora aquele onde o indivíduo sofre com o mundo, se ressente dele, e o ressentimento será a mola propulsora desse sofredor que desejará vingar-se do Senhor e negar-se ao mundo. O escravo, o filósofo e o sacerdote serão os personagens de um enredo através do qual se negará o mundo do vir a ser, graças à hipótese de 3 mundos fictícios. E aqui eu posso incluir o professor, o educador, como um personagem que nega o mundo do vir a ser. O mundo moral, o mundo divino e o mundo verdade são os 3 mundos fictícios. Através deles, o escravo quer não abolir a dor, mas encontrar um sentido para o sofrimento. É o que Nietzsche nos ensina ao final de Genealogia da Moral. Não foi a dor, mas a falta de sentido da dor que atormentou os fracos. E para encontrar esse sentido, eles inventaram seus ideais. Assim, toda civilização cristã será um anestésico ideológico para uma existência sofredora. E depois, nessa religião secular do marxismo, vão ser eles a assumirem, pelo menos, claro que não em tais âmbitos, mas quando eles adentram na educação brasileira, o objetivo deles é esse: é realizar esse anestésico ideológico para aquela existência. Mesmo porque esse marxismo que quer se apresentar puramente ideológico, não no processo político em si, muitas vezes, na maioria, ele quer fazer um processo ideológico, uma espécie de lavagem cerebral, né? Com isso, eu não vejo problema na discussão. Se a gente colocar a discussão política do marxismo, eu não vejo problema. Só que, nesse contexto da educação brasileira, como que a gente vai apresentar um debate de um processo educacional se ele se pauta em ideologização de uma sociedade que não é acostumada ao conflito? Quer dizer, aqui ele nem propõe o conflito, né? Ele é causador do conflito. Então, o correto seria uma sociedade que propõe o conflito, que se desenrola através do conflito, que se desenvolve através do conflito, porque esse conflito é um desenvolvedor de muitas coisas, coisa que na história principalmente da educação brasileira, você vê que não existiu esse conflito, sempre existiu uma anulação de um processo por outro. Sempre nós tínhamos os jesuítas, aí veio o Marquês de Pombal, aí houve anulação dos jesuítas, foi instaurado o cientificismo. Tivemos uma tentativa do kantismo, que logo foi anulada, para perseverar esse positivismo, essa coisa do cientificismo, aquela coisa o cientificismo brasileiro, né, que não era um desenvolvimento da produção intelectual, da produção científica, da pesquisa científica, mas era um sistema científico. Você viu tudo isso na influência sobre as questões da universidade brasileira, de uma tentativa de criação, sempre anulado por esse espírito. Então você não teve nunca nessa história a abertura por esse conflito no sentido grego pré-platônico. Você sempre teve uma imposição. E talvez, que eu acho que seja, já que a gente não tinha, as humanas estavam todas anuladas, então uma grande parte da nossa civilização foi atingida por um conflito externo, um objeto causador de conflito, que foi esse sistema educacional que a gente teve durante toda a nossa história, né? Porque até hoje você praticamente não tem uma mudança disso, né? Salvo, assim, raríssimas exceções locais, pontuais, assim, que não interferem, não fazem diferença nenhuma
na nossa sociedade, né? Então, o que eu proponho aqui, eu acho que eu só vou dar uma concluída para esse trabalho, que é só uma passada, assim, só um esclarecimento de uma questão, que era essa questão do termo conflito, é que a gente precisa, primeiro, ter uma outra relação escola, uma outra relação professor-aluno, uma outra relação aluno-sociedade, escola-sociedade. Se é baldada esse niilismo que talvez siga, isso a gente vai ter que discutir depois e ver depois sobre isso. Se for pautado até um pouco naquela ideia de que esse niilismo é necessário como um período de transição, já que talvez na nossa sociedade seja mais complicado ainda, né? Mais complicado que na Europa do século XIX, sei lá. Mas esse período de transição niilista, para que a gente possa construir um campo possível de conflitos, onde a doxa esteja restrita às particularidades, mas que não queiram sim ser imputadas, a sociedade não queira imputar suas doxas a ela mesma, entendeu? Principalmente quando você junta lá, daí meia dúzia de doxas parecidas, você junta num grupo, e aí esse grupo que unifica aquela espécie, uma doxa mais ou menos similar, e quer imputar dentro da sociedade. Qualquer tipo de doxa nesse sentido, ela vai ser prejudicial, porque a doxa não tem que estar aí imputando valores na sociedade, entendeu? Principalmente isso. A doxa não pode imputar valores e não pode ser definidora de moral, mesmo que local. Eu coloco isso porque parece que existe um freio a partir desse sistema, e enquanto existe um outro lado que já superou essas questões, tanto a questão desse capitalismo visto até aí, meados do século XX, entendeu? Mais, né? Até 85% do período do século XX. Esse capitalismo, esse pensamento de capitalismo já foi superado por grande parte, mas como eles não têm eles vivem esse grupo está um pouco na minha introdução aqui. Eles estão preocupados em vivenciar aquilo, em produzir, em viver aquilo, e não em doutrinar, em fazer esquema de futurologia, entendeu? Só que enquanto isso a gente tem todo um sistema burocrático e, entre aspas, oficial, ultrapassado, e que está preocupado com isso ainda, tentando adaptar ao mundo de hoje ainda aquelas velhas ideias. E isso a gente precisa superar urgentemente. Essa é a minha questão por enquanto.